Reinhard van Astreia. Reinhard van Astreia é o atual Cavaleiro da Espada e membro da Guarda Real, sendo a arma mais forte que o reino tem em seu arsenal. Durante os eventos do Arco 3, ele se comprometeu a servir como Cavaleiro de Felt e apoiá-la totalmente durante a seleção real. Estreando no Arco 1, Reinhard desempenhou um papel fundamental na superação do primeiro grande obstáculo no caminho de Subaru, a assassina do Norte, Elsa Granier. Apesar de estar quase completamente ausente dos 3 arcos seguintes, ele retornou e desempenhou um papel fundamental no Arco 5, sendo uma das figuras-chave na derrota dos arcebispos do pecado do culto das bruxas e na retomada da cidade Watergate de Priestella. Reinhard nasceu filho de Eikel Astreia e Loana Astreia. Ele era amado por todos. O primeiro pensamento de sua avó ao vê-lo foi que ele era uma criança amada pelo mundo. 2 anos após seu nascimento, sua mãe caiu em um estado de bela adormecida, o que abalou toda a família Astreia. Aos 5 anos de idade, ele obteve o título de Cavaleiro da Espada depois que sua avó Teresia van Astreia faleceu durante sua feroz batalha com os Akugei. O motivo de sua morte foi a perda repentina de sua proteção divina do Santo da Espada, que desapareceu misteriosamente no meio da batalha, transferindo-se para o jovem Reinhard. Seu avô, Wilhelm van Astreia, culpou Reinhard por sua morte, fazendo com que seu relacionamento despencasse, deixando apenas seu pai que ainda se importava com ele. Infelizmente, seu relacionamento com o pai também se deteriorou gravemente. Depois que ele ganhou a bênção acima mencionada, seu pai se tornou um alcoólatra e gradualmente começou a culpá-lo pela morte de Teresia também. Não demorou muito para Reinhard ser desprezado por seus familiares mais próximos. Como o indivíduo mais forte do Reino Real de Lugnica, ele foi forçado a se juntar à Guarda Real aos 14 anos, tornando-se a arma mais forte em posse do reino. Aparência. Reinhard tem exatamente 1,80 m de altura, tornando-o vários centímetros mais alto que Natsuki Subaru. Sua característica mais marcante é seu distinto cabelo vermelho flamejante que brilha tanto quanto os olhos carmesins de Felt. Seus olhos azuis brilhantes retratam uma sensação de confiança e imprudência. Sua estrutura esbelta apresenta uma série de músculos bem tonificados, embora geralmente estejam escondidos por suas roupas. O Cavaleiro da Espada exalava uma aura de bravura e, à primeira vista, exalava um ar intimidador que o indicava como alguém acima da norma. Seu rosto extraordinariamente bonito, aparência além da média e sua personalidade aberta, calma e acessível o tornam muito popular entre as pessoas, o que chama a atenção de muitas mulheres, exemplificando ainda mais sua magnificência. Como membro da Casa Astreia, o cabelo vermelho flamejante de Reinhard e os olhos azul celeste eram traços transmitidos desde o primeiro suor de Saint-Raid Astreia e, no caso de Reinhard, herdados de seu pai Eikel Astreia. No entanto, as semelhanças visuais entre Reinhard e seu pai terminaram mais ou menos aí. Em vez disso, muitas das características de Reinhard foram tiradas de sua mãe desumanamente bela, Loana Astreia. Os dois compartilham a mesma mandíbula, maçãs do rosto, nariz e formato dos olhos. Felt comentou uma vez sobre as impressionantes semelhanças visuais entre Reinhard e a Bela Adormecida. O traje casual de Reinhard é quase tão majestoso quanto o uniforme que ele geralmente usa como membro da Guarda Real do Reino. Consiste em uma camisa preta bem feita que ele também usa como parte de seu uniforme, calças brancas com punhos lilás, sapatos pretos, luvas pretas e um casaco longo branco trespassado com frente cortada, punhos enrolados, lapelas e forro lilás. O brasão da Casa Astreia pode ser visto orgulhosamente retratado na parte superior da manga esquerda de Reinhard, e um cinto preto é preso firmemente ao redor de sua cintura. Com ela, Reinhard prende sua estimada Dragon Sword Raid, sempre que precisa sair. Personalidade. Como o Santo da Espada e o Cavaleiro da Guarda Real, Reinhard age com um alto grau de cavalheirismo e elegância, dirigindo-se a todos com um nível anormalmente alto de respeito. Ele é justo, limpo, corajoso e disposto a sair do seu caminho em nome da justiça, não importa se ele está no cumprimento do dever ou simplesmente passeando pela capital real. Ele é conhecido como um cavaleiro entre os cavaleiros, e é amplamente confiável entre as pessoas da capital de Lugnica. Como cavaleiro, Reinhard só usa sua espada quando necessário, já que, além de ser uma regra, sua regra de ferro é não infligir dor aos outros se não for absolutamente necessário, seja um bandido normal ou um membro do culto das bruxas. Dito isto, quando Reinhard é realmente necessário, ele lida rapidamente com todas as ameaças em questão de segundos. Na maioria das vezes, sua presença e nome por si só são suficientes para mandar bandidos normais fugirem. Ele mencionou que sua especialidade é lutar contra monstros, mas seu poder é tão grande que ao desencadear apenas um de seus ataques, Subaru já o considerava outro monstro. Reinhard considerou isso um comentário ofensivo, implicando que ele não gosta de ser julgado como alguém perigoso, mesmo quando tem boas intenções.
Apesar de não gostar de ser referido, com títulos e apelidos degradantes, Reynard é um alvo diário de escárnio e aborrecimento por seus companheiros de Feldcamp, incluindo Felt, Tom, Tim e Khan. Apesar disso, ele sempre ignora isso. Com um sorriso gentil, que costuma irritar ainda mais o grupo, submetendo o cavaleiro a ainda mais desprezo do que antes. Apesar de tais relacionamentos hostis, no entanto, Reynard está sempre preparado para ir além e ajudá-los quando estão com problemas, mesmo quando eles não pedem explicitamente. Como seu mentor e cavaleiro, no entanto, Reynard também pode ser bastante severo. Tim, por exemplo, se absterá de usar sua magia de fogo para chamar Reynard, pois, se o Sword Saint não considerar a situação terrível, ele não hesitará em repreendê-lo e prendê-lo, se necessário. Esta atitude estrita é muitas vezes dirigida à sua amante também. Reynard expressou insatisfação e até raiva, em várias ocasiões, como quando Felt entrou descuidadamente no quarto onde dorme Loana Astreia, na mansão Astreia localizada na capital real. Ele está sempre procurando uma maneira de resolver as coisas, mesmo ao ponto de dar a um arcebispo do pecado a oportunidade de se render enquanto espera que ele não tenha que tomar medidas extremas, como ser forçado a matá-lo. Em sua luta contra Regulus, ele chegou a pedir que ele parasse e deixasse a cidade, mesmo depois que o arcebispo do pecado já o havia matado e dizimado tudo em sua vizinhança. Ele também respeita a decisão de seus amigos, apesar de às vezes criticá-lo por se envolver em assuntos que não correspondem a ele. Devido à sua força incomparável, no entanto, Reynard é geralmente a quem as pessoas recorrem, quando os problemas chamam, não importa qual seja o relacionamento deles com ele. Embora hesitante, Reynard estava disposto a praticar força letal em seus oponentes no caso de ser absolutamente necessário. Um exemplo disso foi quando ele matou o espião imperial Miles por tentar escapar do reino em cima de um dragão voador depois que Reynard ordenou que ele desembarcasse. Apesar do papel que seus avós paternos desempenharam na Guerra Demi-Humana, bem como a política geral anti-Demi-Humana empregada pelos cidadãos de Lugnica, Reynard não discriminava aqueles de ascendência meio fera. Como uma criança de 5 anos, Reynard era uma criança muito doce e tímida, gaguejava muito, facilmente se chocava ou se surpreendia. Como ele amava profundamente seu pai, ele estava disposto a fazer tudo ao seu alcance para ajudá-lo, chegando até obter uma proteção divina de mudança de mente, a fim de ajudar Eikel a convencer Marcos de Udaca a se juntar à Ordem dos Cavaleiros Reais. No entanto, depois que a mansão Astreia foi atacada por um grupo de homens liderados por Rosvaal Elimaders, então com 14 anos, Eikel implorou a Reynard para nunca mais usar a proteção divina. O menino de 5 anos caiu em estado de choque e imediatamente trancou e apagou sua proteção divina recém-adquirida. Considerando seu poder monstruoso, no entanto, Reynard, mesmo como um menino de 5 anos, era facilmente capaz de causar arrepios na espinha de homens crescidos e endurecidos pela batalha, simplesmente olhando em seus olhos e expressando uma demanda com uma voz um tanto intimidadora. Habilidades. Proteção divina. Skago Reynard tem a capacidade de ganhar qualquer proteção divina que ele sentir que precise em uma situação específica, como a proteção divina do julgamento, Shimpa no Kago ou durante a batalha em Priestella, e mantê-los permanentemente. Essas proteções divinas são concedidas a ele por Odlaguna, que é até capaz de criar novas proteções divinas que nunca existiram antes, mas às vezes há erros em transmitir sua intenção, e Reynard Sword Saint. Quinsei Reynard é o Sword Saint da geração atual e é o atual possuidor da proteção divina do Sword Saint, Quinsei no Kago, que ele herdou aos 5 anos de idade, após o falecimento de sua avó, a espada Santa Teresia Van Astreia da geração anterior. Essa proteção divina permitiu que Reynard instantaneamente alcançasse o auge de seu potencial de espadachim. Imediatamente após recebê-lo, o menino de 5 anos derrotou rapidamente o atual vice-comandante dos Cavaleiros Reais e seu pai, Eikel Astreia, e em um duelo. A proteção divina também permite que Reynard veja as trajetórias dos ataques recebidos na forma de raios brancos, sejam golpes de espada ou machado, ou flechas ou facas, simplesmente seguindo o caminho ideal mostrado a ele pelo Deus da Espada. Reynard irá parar todos os ataques recebidos, atingir todos os pontos fracos dos inimigos e sair vitorioso. Segundo o autor, mesmo que ele não tivesse essa proteção divina, as habilidades de espada de Reynard seriam as mesmas. Várias proteções divinas orientadas para o combate, como mencionado acima, Reynard possui um arsenal insanamente rico de proteções divinas. Para citar apenas algumas de suas habilidades orientadas para o combate, 80% de todos os ataques mágicos de todos os 6 tipos mágicos são dispersos ou neutralizados, ele fica mais forte quando está sob o céu azul, céu chuvoso, céu noturno e quando está sangrando, ele pode se mover em velocidades sobre-humanas. Qualquer projétil lançado contra ele muda automaticamente sua trajetória tornando-o incapaz de ser atingido por projéteis, ele não pode ser emboscado e o primeiro ataque sempre errará.
Menos que ele voluntariamente leve o golpe, os seguintes ataques também errarão a menos que ele seja fisicamente incapaz de evitá-los. Ele é um mestre em combate desarmado e ele dominará automaticamente qualquer arma que pegar, mesmo que nunca tenha visto ou manuseado antes, só para citar algumas. No total, disse que Reynard possui mais de 100 proteções divinas e a quantidade delas não parará de crescer enquanto ele sentir que precisa delas. Master Swordsman, Reynard nasceu com um talento de espada desumano. Ele tinha 5 anos quando recebeu a proteção divina do Santo da Espada e imediatamente derrotou seu pai Eikel Astreia em um duelo. Nessa idade, Reynard já era mais forte que o Cavaleiro Real Médio, sendo superado apenas por cavaleiros excepcionais e renomados como Júlio Julculius, Bordos Elgev e Marcos Gildark. Embora não seja tão habilidoso quanto o lendário Raid Astreia, a habilidade de Reynard com a espada está sem dúvida entre as mais impressionantes dos dias atuais, talvez sendo apenas rivalizada por Cecilus Segmund. Cerca de 3 anos depois, quando Reynard completou 8 anos, ele já era considerado uma potencial ameaça nacional e segundo o próprio autor, nessa idade, Reynard van Astreia já estava entre os personagens mais fortes da série. A esgrima da família Astreia, Reynard desencadeia um ataque devastador que destrói tudo ao seu redor e divide o espaço ao meio. Quando Reynard decide realizar o ataque, a mana ao seu redor é sugada da atmosfera e a temperatura do ar cai drasticamente. Sua lâmina começa a emitir uma luz branca brilhante e, ao cortar o oponente, a área à sua frente é explodida, como visto quando ele explodiu a Lute House no primeiro arco e a igreja no quinto arco. Juntamente com sua proteção divina, que lhe permite sempre acertar seu primeiro ataque, esse ataque é devastador para o oponente se usado como movimento de abertura. Reynard geralmente o usa como seu ataque de abertura em inimigos extremamente fortes como Regulus Corneas. E embora indivíduos fortes como Elsa tenham sido capazes de sobreviver a esse ataque, geralmente é capaz de vaporizar seres humanos, como mostrado no Oboreru If. Uma desvantagem dessa técnica é que Reynard precisa de uma arma para executá-la, mas essa arma, mesmo que seja de habilidade incrível, será destruída imediatamente depois. A única exceção parece ser a Dragon Sword Raid, que se diz ser indestrutível. A Slash of the Dragon Sword Raid, Reynard desembainha sua lâmina sempre que a espada considera o oponente de Reynard digno de seu poder divino. Reynard assumirá uma postura ofensiva, geralmente levantando a lâmina bem acima de sua cabeça, preparando-se para acabar com ela com um único golpe. Da mesma forma que sua técnica Swordplay of the Astreia Family, a lâmina começará lentamente a emitir uma luz branca deslumbrante que em breve envolverá todo o campo de batalha, cegando os oponentes e os transeuntes. Se ele estiver com o objetivo de eliminar de forma limpa o inimigo azarado, ele balançará a lâmina, cortando tudo ao longo de seu arco, como visto quando ele lutou contra o cadáver reanimado do Cavaleiro da Espada anterior. Em sua batalha simulada contra Puck, no entanto, Reynard usou a Dragon Sword em combinação com sua habilidade de espada acima mencionada, com um único golpe, o Sword Sent desencadeou uma onda destrutiva que incinerou tudo em seu caminho, incluindo a besta do fim. Ao longo do corte da lâmina, o céu se dividiu ao meio, deixando rachaduras atravessando-o, o chão desmoronou e a mana rodou em um vórtice, destruindo completamente o próprio mundo. No instante seguinte, o mundo renasceu sem quaisquer consequências ou anomalias deixadas para trás. Ambos os ataques são o auge do que Reynard van Astreia é capaz de fazer e o que ele fará se a situação exigir. Mestre combatente corpo a corpo, devido à espada do dragão ser inútil para a maioria das lutas que ele tem que fazer, Reynard é na maioria das vezes forçado a usar suas próprias mãos para lutar. Com sua proteção divina do combate desarmado, Reynard dominou o combate corpo a corpo desde tenra idade, por sua mão é mais eficaz do que uma espada e pode facilmente dividir uma pessoa ao meio com um único movimento de seu braço nu. A força natural de Reynard estava muito acima daquela exibida por seres humanos comuns. Em seu punho poderoso, materiais resistentes como o aço se dobravam e quebravam, e em sua jornada para o Império Sagrado de Volashia, ele até cortou o membro de aço de Mogro Agani com um único movimento de sua mão nua, cujo corpo possuía a durabilidade para resistir a ataques. Da espada de Julius Julculius sem sofrer nenhum tipo de ferimento. Ele também é capaz de desferir chutes devastadores que quebram o chão com o impacto e são capazes de enviar até mesmo um homem de aço que pesa algumas centenas de quilos, voando sem muita resistência. Reynard também poderia balançar a Dragon Sword embainhada com força suficiente para criar uma torrente de vento que dividiu o ar ao redor dela. Portão defeituoso, de acordo com o espírito artificial Echidna, o portão de Reynard é incapaz de liberar a mana dentro de seu corpo de volta para a atmosfera, embora ela mencione que ele é capaz de absorver uma quantidade incrível e que não causa nenhum dano a ele. Seu corpo enquanto ele usa toda a sua mana para aumentar suas habilidades físicas. Por causa disso, ele pode tornar os outros incapazes de usar qualquer magia ou arte espiritual enquanto estiver absorvendo mana.
Além disso, Reinhard não tem afinidade com a magia, tornando-o incapaz de usá-la. Além disso, segundo o autor, o estado exato de Reinhard's Gate ao nascer é considerado um Soilir. Absorção de mana. Desde o nascimento, o portão de Reinhard estava com defeito, o que significa que ele é incapaz de usar qualquer tipo de magia. Dito isto, ele ainda pode absorver mana da atmosfera para reforçar suas próprias capacidades físicas. Ele também pode canalizar mana em uma arma, aumentando sua força e durabilidade gerais. Sempre que Reinhard absorve mana, todos dentro de uma certa vizinhança dele são incapazes de usar magia através do uso de mana externa, pois toda a mana da atmosfera é desviada para ele. As pessoas não são as únicas criaturas afetadas pelo desvio de mana causado por Reinhard, pois os espíritos também são incapazes de usá-lo. Reinhard também pode drenar energia das pessoas diretamente. Depois de anos tendo que controlar seu próprio poder, Reinhard pode controlar a quantidade de mana que ele drena de uma pessoa. Ao drenar uma pequena quantidade, Reinhard pode induzir um estado de sono em seu alvo, como mostrado quando ele facilmente coloca Felt para dormir. Ele também pode potencialmente absorver energia suficiente de uma pessoa ou espírito para matá-los ou afetá-los e prejudicá-los permanentemente. Pseudo-afinidade com espíritos. Espíritos inferiores são atraídos por Reinhard e tentam curá-lo sempre que ele está ferido, no entanto, ele mesmo não consegue ordenar ou usar esses espíritos. Sua atração está a par com a proteção divina dos espíritos coletores de Július e é tão forte que Beatrice, um grande espírito, preferiu evitá-lo o máximo possível, durante os eventos do Arco 5. Furtividade sobre-humana. Todos os movimentos de Reinhard são completamente silenciosos devido a uma proteção divina que ele recebeu ao nascer. A habilidade é passiva, o que significa que Reinhard não precisa pensar em agir furtivamente para fazê-lo. Indivíduos com um senso de audição aprimorado não podem detectar a abordagem de Reinhard, mesmo que ele não esteja tentando passar despercebido. Félix Argyle, um demi-humano com um senso de audição muito aprimorado, notou que Reinhard era a única pessoa que já havia se aproximado dele com sucesso. Salto sobre-humano. Com o poder de seus músculos da perna, Reinhard é facilmente capaz de saltar distâncias incríveis em um único salto. Durante o incidente na Casa Argyle, cerca de um ano antes dos eventos da história principal, o Sword Saint foi capaz de pular sem esforço do chão e alcançar a linha das nuvens e pousar em cima de um dragão alado em movimento, mantendo o equilíbrio no voo. Besta que se dizia ser quase impossível para um ser humano. Movimentos sobre-humanos. Com uma combinação de sua proteção divina do Santo da Espada e várias proteções divinas baseadas em movimento e consciência, Reinhard está em tal nível de agilidade e consciência, que ele pode se esquivar de qualquer coisa e tudo o que ele deseja evitar, da maneira mais maneiras desumanas em uma fração de segundo. Durante a história de Oboreru If, ao entrar no Pandemonium, ele foi instantaneamente recebido pelo golpe rápido de Cecilus Segmund realizado com sua primeira espada Murazami. Reinhard conseguiu habilmente bloqueá-lo pulando e girando no ar, aparando o golpe da espada com sua espada de dragão embainhada que ainda estava amarrada à cintura. Durante sua luta com Regulus Corneas no Arco 5, Reinhard habilmente evitou uma multidão de bolsões de ar invisíveis que o tempo havia sido interrompido pela autoridade da ganância do arcebispo do pecado da ganância. Ele fez isso utilizando sua intuição e reflexos insanos, evitando-os a meros centímetros de contato. Velocidade sobre-humana. E naturalmente, a velocidade não é isenção de seus movimentos sobre-humanos. Reinhard é facilmente capaz de percorrer longas distâncias em meros segundos, navegando pela Watergate City of Prestella com facilidade e rapidez, respondendo a gritos de ajuda em meros 30 segundos, apesar de estar localizado do outro lado da cidade. Essa habilidade se mostra especialmente eficaz durante as lutas, pois ele é facilmente capaz de reduzir várias dezenas de metros de distância entre ele e seus inimigos, em um piscar de olhos. Reflexos sobre-humanos. Outra habilidade adquirida através de suas inúmeras proteções divinas, Reinhard pode responder a ameaças em menos de um segundo movendo-se reflexivamente. Durante seu primeiro duelo com o guerreiro mais forte do Império, Reinhard desviou vários golpes rápidos do General Divino, simplesmente agindo em seus reflexos. Pouco depois de escapar, ele enfrentou 30 assassinos altamente qualificados do Insect Cage Clan usando armas sagradas e não convencionais e formas de ataque. Mais uma vez, simplesmente confiando em seus reflexos, Reinhard habilmente desviou e aparou todos eles sem falhar. Intuição sobre-humana. A inteligência de Reinhard é considerada média, mas sua intuição é incrível, o que significa que ele sempre tomará as melhores decisões, garantindo sua vitória em uma luta. Com apenas sua intuição, ele pode dizer instantaneamente a condição física de seus oponentes em batalha, por como seus corpos se sentem quando ele os atinge com uma arma. Suas proteções divinas permitem que ele aprenda rapidamente coisas nas quais ele era inexperiente.
Simplesmente seguindo seu sexto sentido, Reynard atravessou facilmente uma cidade inteira em meros 30 segundos, quando foi convocado por um de seus companheiros. Equipamento. Como o santo da espada da geração atual, Reynard impunha a lendária espada do dragão Raid Hilkenheido, que foi passada de um cavaleiro da espada para outro, desde a era de Raid Astreia, 4 séculos atrás. A espada só pode ser desembainhada contra oponentes que considere dignos de ser usada contra. Atualmente, Reynard só foi confirmado por ter desembainhado sua espada em 4 ocasiões diferentes, contra o Blue Lightning 3 a 4 meses antes da chegada de Subaru, contra um membro da família falecido no clímax do Arc 5 e em outras 2 ocasiões separadas contra indivíduos atualmente desconhecidos. Ele também pode usar a espada em sua bainha, como mostrado durante sua batalha com o arcebispo da ganância do pecado no clímax do Arco 5, e é o único objeto da série resistente o suficiente para resistir à autoridade da ganância deste último. É mencionado que a espada foi criada por um mestre ferreiro sem nome e foi abençoada pelo deus da espada, Skin no Kami, antes de ser dada a Raid Astreia. A bainha da espada é chamada Dragon Claw Ryuzou, pois dizem que as ranhuras nela foram feitas pelo próprio dragão divino. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!